Boa tarde, meus irmãos. Vocês, meus irmãos, que estão aí me assistindo, onde quer que você esteja, aqui no Brasil, em outro país, uma ótima tarde para vocês. Deus que abençoe vocês, Deus que pague vocês por esse apoio maravilhoso que vocês me dão, meus irmãos. Vocês são a razão do meu trabalho. Sem vocês, eu não faria esse trabalho maravilhoso que eu faço. Graças a Deus, estou alcançando muitas pessoas, tenho ajudado muitas pessoas a sair dessas seitas malditas, graças ao trabalho, aliás, ao apoio de vocês, ao meu trabalho, mas o apoio de vocês, o fato de vocês estar aí dando um joinha, se inscrevendo no meu canal, isso faz com que o YouTube veja, a importância do meu canal e recomenda ele para mais pessoas. Eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje e peço a você que dê um joinha para mim aí, por favor, para me ajudar. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, se você achar que o trabalho vale a pena, por favor, se inscreva, Se você achar que compensa, se você gostar, eu fico muito feliz com isso, tá? E o irmão Testemunha de Jeová, que estiver desanimado lá na seita, que quiser me ligar para a gente bater um papo, eu fico muito feliz com isso. O irmão que já saiu das Testemunhas de Jeová, que está descontente, aliás, que já saiu faz tempo, e não está nem aí com Testemunha de Jeová, mas não quer saber disso mais, mas sente saudade de falar sobre a palavra de Deus, pode falar comigo aqui. Eu fico muito feliz de falar com você. Meu telefone é 99151-5617. O DDD é o 037, aqui das Minas Gerais. Uai, que trem bom danado! Meus irmãos, o meu telefone é 99151-5617, DDD 037, das Minas Gerais. Estou repetindo aqui para ficar bem gravado na mente de vocês. Meus irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre as crianças, filhos de Testemunha de Jeová. Você sabe, meus irmãos, que toda criança, ela precisa de estudar, mas também precisa divertir-se. A criança não tem só que estudar, não. A criança tem que estudar. A criança, o adolescente, ele tem que estudar, mas ele precisa de diversão também. Toda criança precisa de brincar e conviver com outras crianças. A criança não pode ser uma criança criada sozinha, não. Ela tem que conviver com outras crianças. Isso chama socialização. A criança só vai ser social se ela tiver convívio com outros. Senão vai crescer aquela criança sozinha. Depois, quando ela sair, quando ela desvincular ali da barra da saia da mãe, ela não sabe se virar sozinha. Então a criança tem que ser socializada desde pequena. E ela faz isso convivendo com outras crianças. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, assegura à criança e ao adolescente condições de desenvolvimento moral, físico, social e mental. Isso envolve brincar e divertir-se. A criança e o adolescente normalmente gostam de participar daquelas festividades na escola, Na escola tem muitas festividades e as crianças gostam muito dessas escolas. Isso envolve ali, aqueles jogos, Aqueles jogos infantis na escola, Que as crianças gostam demais de participar. Isso envolve ali aqueles jogos infantis. E muitas outras atividades. Mas a organização das Testemunhas de Jeová privam as crianças e os adolescentes Testemunhas de Jeová dessas atividades. Uma criança ou adolescente Testemunha de Jeová não pode participar de um campeonato na escola, comemoração do Dia da Bandeira, 7 de setembro, Dia da Criança e outros mais, e muitos outros. Isso muitas vezes faz com que a criança seja tratada ali
com uma certa antipatia entre os colegas de escola e muitas vezes até entre os professores. Eles começam a tratar aquela criança testemunha de Jeová com antipatia, uma criança chata que não pode fazer nada, né? Então começa a ser tratado com antipatia, levando a criança muitas vezes a ter até um tratamento hostil. Muitas vezes os colegas e os professores até tratam as crianças testemunhas de Jeová com uma certa hostilidade, né? Por quê? Por culpa dos pais e da organização das testemunhas de Jeová. Sem contar que ali os coleguinhas, né, gostam de convidar uns aos outros para suas festas de aniversário, né? Ali os coleguinhas fazem festas de aniversário, convidam uns aos outros, ali eles vão na casa do outro, fazem aquela festinha, vai reúne aquele tanto de coleguinha na casa um do outro ali, para comemorar as festinhas de aniversário, né? Então aquilo é uma coisa muito saudável, mas as crianças testemunhas de Jeová são privadas desse companheirismo, né? Essa coisa que faz tanto bem, esse companheirismo que faz tanto bem para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Também, meus irmãos, as festividades do Natal é uma coisa saudável, que as crianças gostam muito, gostam de trocar presentes, brincar ali de amigo oculto, né? É uma coisa saudável. Eu, por exemplo, mesmo com meus 68 anos, eu sou igual uma criança. Eu amo aquela brincadeira de amigo oculto ali, adivinhar quem foi de quem que é aquele presente, fazer aquele suspense ali, para saber, né, quem é o amigo oculto. Então eu amo essas brincadeiras. E as crianças então nem se falam. Se eu, velho, de cabeça branca, eu amo brincar de amigo oculto, imagina as crianças. As crianças amam as brincadeiras. Isso é maravilhoso para as crianças. E as testemunhas de Jeová não permite que as crianças... Aliás, as testemunhas de Jeová não faz parte da brincadeira do Natal, das comemorações do Natal, que é uma coisa tão saudável, que faz tanto bem para as pessoas, faz tanto bem para o convívio social das pessoas, né? As crianças, adolescentes das testemunhas de Jeová são privadas dessas coisas saudáveis, essas coisas gostosas, essas coisas alegres da vida, né? Coisas maravilhosas, coisa que só faz bem para a gente, não atrapalha a vida da gente em nada, é coisa que só faz bem. A convivência de criança com criança é muito importante. Criança tem que conviver com criança. Criança não pode ficar só agarrado na barra da saia da mãe, não. Agarrado na perna da calça do pai ou na barra da saia da mãe. Não. Criança tem que brincar com criança. Criança tem que... Outro dia, meu neto, o Rafael, que vocês os irmãos, a maioria dos irmãos já conhecem o Rafael, né? Aqui dos vídeos, porque o Rafael é um menino ativo aqui, trabalha comigo aqui nos vídeos. O Rafael chegou para a mãe e falou: mãe, agora eu já quero sair sozinho. Eu quero sair sozinho para a rua. Quando eu estiver em qualquer lugar agora, eu quero ir sozinho. Eu falei para ela: deixa o Rafael sair. Esse aí eu confio nele. O Rafael já está com 11 anos, já sai sozinho, roda sozinho. Então já tem que confiar nas crianças. As crianças começam desde cedo a ter responsabilidade, mas nós temos que demonstrar confiança nas crianças. E as crianças precisam de brincar com outras crianças, precisam socializar, né? Né? Então veja, meus irmãos, as crianças testemunhas de Jeová são desaconselhadas de ter amizades com crianças que não sejam filhas de testemunha de Jeová. Vejam só que tremenda ignorância. São desaconselhadas a ter amizades com pessoas que não são testemunhas de Jeová, né? As crianças testemunhas de Jeová são obrigadas a acompanhar os pais naquela pregação chata de casa em casa, andando de porta em porta, né? As crianças, às vezes as crianças não querem ir, mas são obrigadas a acompanhar os pais. São obrigadas a acompanhar os pais naquela pregação chata, aquela coisa chata, vendendo revistas e livros de porta em porta, e as crianças são acompanhadas. Arruma uma pastinha para a criança, uma criancinha de 5 anos, com uma pastinha do lado ali, e sai de casa em casa.
tenha santa paciência, né? Além do mais, as crianças são ameaçadas, né? Pela organização e pelos pais, são sempre ameaçadas, né? Que se a criança não for uma criança que anda certinha, ela vai ser destruída no Armagedon, né? O Armagedon, que segundo eles, segundo as testemunhas de Jeová, é uma destruição mundial, é uma destruição mundial, que segundo eles, vai destruir 99,99% das pessoas do mundo. Só vão ficar as míseras 8 milhões de testemunhas de Jeová. O restante, tudo esse Armagedon vai destruir. Isso é uma forma de ameaçar, isso é uma forma que a sociedade toda de vigia encontrou de manter as testemunhas de Jeová presas ali, né? Manter as testemunhas de Jeová presas, obrigadas a ficar ali na organização com medo desse Armagedon. E os pais usam isso para intimidar as crianças. Usam esse tal de Armagedon que eles inventaram para amedrontar as crianças. Ô, testemunha de Jeová, não faz isso com os filhos de vocês, não. Tenha compaixão dos filhos de vocês. Os filhos de vocês são crianças, são crianças saudáveis, crianças normais. Não merecem uma loucura dessa, não. Né? Agora veja, meus irmãos. Todos os pais gostam de incentivar os filhos a ter uma profissão, incentivar os filhos a fazer uma faculdade, não é verdade? Não, não é verdade. As testemunhas de Jeová, não. As testemunhas de Jeová, já desde cedo, desincentivam os filhos de fazer faculdade. As testemunhas de Jeová desincentivam os filhos a fazer uma faculdade. Só levam os filhos para aquela tal de pregação. Só incentivam os filhos a fazer aquela tal de pregação, que nada mais é do que uma forma de enriquecer esse tal corpo governante, que são os dirigentes das testemunhas de Jeová. É só enriquecer essa tal de organização das testemunhas de Jeová. Porque é só vender livros e revistas para eles de graça. Em vez dos pais incentivar os filhos a fazer uma faculdade, a ter uma profissão, ser um médico, ser ali um advogado, um juiz. Não. Os pais desincentivam os filhos de fazer uma faculdade e incentivam o filho a viver ali de porta em porta, com a pasta na mão, vendendo livros e revistas para aquela organização fajuda, chamada Organização Torre de Vigia. Então veja, meus irmãos, os pais, testemunhas de Jeová, eles prejudicam os seus próprios filhos, né? Agora veja, meus irmãos, como se isso não bastasse, o pior de tudo é um pai decidir pela vida de um filho. O filho está no hospital internado, ali num leito de hospital, entre a vida e a morte. Em vez do pai decidir pela vida do filho, o pai correr atrás para buscar um tratamento para salvar a vida do filho, o pai recusa um tratamento cientificamente comprovado que pode salvar a vida do filho. Não vou falar que vai salvar, não, porque às vezes o filho pode até tomar aquele medicamento e não sarar. Mas tudo leva a crer que aquele medicamento vai salvar a vida do filho. O pai recusa aquele tratamento para o filho, né? Obedecendo ordem dessa tal de Organização Torre de Vigia, levando o filho à morte. Agora eu pergunto, pai testemunha de Jeová, que faz uma coisa dessa, será que se o filho pudesse decidir por ele, se a criança tivesse condições de decidir por ela, será que ela ia decidir pela morte? Pergunta para a sua consciência, pai. Você, pai, que o filho morreu por sua culpa. Você, pai, que entregou o seu filho para a morte por falta de uma transfusão de sangue. Pergunta para a sua consciência. Será que se aquela criança tivesse condições de responder, de decidir ali por ela, será que ela decidia pela morte? Será? Será que aquela criança ia decidir morrer?
Ou será que aquela criança ia decidir aceitar aquele tratamento e salvar a vida dela? Então, as testemunhas de Jeová, elas são injustas com seus próprios filhos. As testemunhas de Jeová, elas praticam um erro enorme, entregando os seus filhos à morte, simplesmente para atender um grupo de 9 homens que eles nem sequer conhecem. 9 homens que estão aí cada vez mais ricos às custas das testemunhas de Jeová e que estão aí pobres, trabalhando, vendendo livros e revistas para eles, enriquecendo esses homens de todas as formas e entregando seus filhos para a morte, atendendo às ordens desses homens cafajestes, desses crápulas, desses canalhas que fazem uma coisa dessa. Porque eu poderia falar uma coisa pior aqui, mas eu tenho medo que o YouTube vai rejeitar o meu vídeo, né? Então eu vou falar, não vou falar o que eu estou pensando em falar, não. Mas esses homens não valem nada, esses homens chamados de corpo governante. E as testemunhas de Jeová entregam seus filhos à morte, atendendo às ordens desses cafajestes. Então, testemunha de Jeová, pense bem no que vocês estão fazendo, tá bom? Pense bem no que vocês estão fazendo. Vocês estão desrespeitando o estatuto da criança e do adolescente com as atitudes que vocês tomam com os filhos de vocês, assim como vocês desrespeitam a lei dos direitos humanos, praticando o ostracismo contra pessoas que não querem ser testemunha de Jeová.